Então é o seguinte, tem o seguinte recado para hoje, né? A gente tá, dia 12 já, mas é relativamente começo de mês, ou chegando perto do fim da primeira quinzena. Normalmente as gestoras, elas, na primeira semana do mês aí, elas publicam as suas cartas para os cotistas, né, para os investidores, referente ao mês anterior. Então eu dei uma geral em algumas cartas aí de grandes gestoras para sentir qual que é o humor aí dos gestores dos fundos multimercados, né? Então o que os gestores de multimercados estão dizendo, como é que eles estão lendo o cenário atual. A gente teve aí a apresentação de cenário pelo Garran e pelo Martins, né? E falaram bastante aí do que está acontecendo, mas é legal ter esse complemento, então, do que os gestores estão pensando, porque isso indica também para onde vai o fundo multimercado, né? Eu me concentrei mais nos fundos multimercado macro, que eles olham bastante aí para como que está o cenário macroeconômico, tanto Brasil quanto global. Então a gente tem um panorama bem legal aí de como que esses gestores estão encarando. Então, qual que é o cenário que eles estão traçando aqui, né? Eu dividi aqui em alguns temas, mas se eu puder resumir o espírito presente aí na maioria das cartas que eu li, a gente tem aqui uma preocupação com inflação, instabilidade política e redução dos estímulos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Então a gente vem aí desde de meados da pandemia, no começo do ano passado, mais ou menos para o meio do ano passado, que Estados Unidos e Europa têm injetado estímulos, seja via fiscal ou via monetária, nas economias dos seus respectivos países, para ajudar a combater os efeitos negativos da pandemia sobre a inflação, sobre as economias, sobre a atividade econômica. E agora, já vislumbrando aí uma recuperação, vislumbrando já uma saída da pior fase, já um momento melhor desse quadro de pandemia, começa a vir a hora das economias tirarem esses estímulos, né? Isso tem que ser bem lento, bem gradual, porque qualquer coisa brusca que você faça na economia de um país tem efeitos bastante prejudiciais. Então tudo tem que ser feito, tanto a injeção de estímulos quanto a retirada tem que ser feita com cautela. Mas ainda assim, a perspectiva de retirada de estímulos nos Estados Unidos e na Europa traz alguma preocupação se é a hora de retirar os estímulos, se o plano de retirada ele está acontecendo num timing adequado para não prejudicar as economias, mas também não pressionar demais a inflação. Então tem um quebra-cabeça bastante complexo aí, né? E aí os gestores, então, têm manifestado essa preocupação, né? Então, para cenário global, o que os principais gestores de multimercados brasileiros estão enxergando, né? A primeira coisa são os desdobramentos da pandemia e os desequilíbrios na gestão da abertura, né? Então, em várias cartas, os gestores apontaram que, embora, de modo geral, a gente já comece a ver uma recuperação e muitos países já reduzindo o número de mortes e tudo mais, ainda assim você tem uma reabertura que é descompassada. O que, na verdade, dá para a gente entender, porque tem países em momentos diferentes, né? Então, alguns países da Ásia, por exemplo, que os gestores citaram, principalmente Malásia e países daquela região, esses países tiveram um certo retorno a uma fase um pouquinho pior, né? Principalmente por causa da variante Delta, e aí você tem, por exemplo, Malásia fazendo um lockdown de 2 semanas, né? E a Malásia, ela é um país que tem um papel importante na indústria automotiva, né? Então, eles produzem peças, produzem alguns microcomponentes que vão na parte mais tecnológica do carro, mas é um papel importante nessa cadeia. E se param as atividades lá, você compromete a indústria automobilística em escala global, né? Então, o que os gestores estão vendo? Que muitas economias estão se abrindo com uma demanda reprimida muito grande, né? Então, as pessoas ficaram esse tempo todo em quarentena, atividade econômica reduzida, mas agora tem se feito uma abertura e todo mundo demandando por produtos,
mas ao mesmo tempo você tem um choque de oferta, né? Porque muitas economias tiveram que suspender, muitos países tiveram que suspender por algum tempo as atividades, então isso gera naturalmente uma pressão de inflação, né? Você tem muita gente querendo comprar, mas você tem um choque de oferta, reduzindo a oferta de produtos, então isso acaba impactando em preço e isso se alastra, né? Não fica localizado, mas se alastra por toda uma cadeia de produção e vai impactar outros países, né? Embora não seja tão imediato, mas você já vê um alastramento desses efeitos. A isso você soma também uma situação de aumento do preço dos fretes, isso também tem a ver com pandemia, né? Mas as entregas por exemplo, produtos de exportação que vão da Ásia para o mundo inteiro, o preço desses fretes estão subindo. Se sobe preço de frete, se acaba, em alguma medida, repassando isso lá, vai chegar lá na ponta, lá para o consumidor, então tome mais pressão inflacionária. A gente tem ainda um cenário de aumento de preços de energia, né, de vários tipos de energia, aumentando o preço, o que impacta no preço dos produtos e tome mais pressão inflacionária. Então, uma grande preocupação aí. Além disso, então, já comentei um pouquinho sobre isso, né? Os gestores veem aí um momento de incerteza por causa desse quadro de redução dos estímulos nos Estados Unidos e na Europa, de saber como é que isso vai acontecer, qual impacto isso vai ter na inflação, se a inflação corrente nesses países, né? Que tanto os Estados Unidos quanto a Europa tem tido uma alta de inflação, principalmente os Estados Unidos, e os gestores ainda não conseguem enxergar com clareza se esse movimento inflacionário tem a ver com os estímulos ou se é algo mais sistêmico e mais permanente, ou seja, depois que os governos retirarem os estímulos monetários, fiscais, enfim, se esse quadro inflacionário vai persistir, o que seria prejudicial, né? E tudo que o Garran já falou aí sobre turbulência no setor de construção civil lá na China, né? Você tem a Evergrande, mas você tem agora outras empresas que têm reportado dificuldades financeiras, então ainda não se tem certeza de o quanto isso vai impactar a economia global, então o cenário ainda é bastante nebuloso. Para cenário local, né? Então a gente viu aqui cenário global, o que os gestores estão enxergando para a economia do mundo de forma geral. Para cenário local, quais são as preocupações? Então, os gestores observam aí com cautela, né, o contágio da inflação global no mercado local. Então, a gente já tem os nossos próprios problemas, né, que desencadeiam aí um aumento da inflação. Um deles está aqui no segundo ponto, né, a crise hídrica, que é uma ameaça, o aumento dos preços de energia, mas você tem todo esse contágio também que vem de fora e impacta, sim, os preços aqui no nosso mercado interno. Então, os gestores ainda têm uma preocupação. Você nota alguma divisão entre eles de se o Banco Central vai conseguir, de fato, fazer frente a essa inflação, combater, ou se seria preciso ter um pouco mais de rigidez, embora a gente esteja vendo um aumento bem já pronunciado da taxa Selic, né? Mas os gestores ainda se dividem entre otimismo com relação à postura do Banco Central e um certo pessimismo de não saber se vai ser suficiente para segurar a inflação que tem subido bastante. Outra preocupação aí é a instabilidade política, né? E alguns gestores citaram nas suas cartas, e eu dou o exemplo da carta da Quantitas, né? E também da Quest, que eu vou citar daqui a pouquinho, falando da instabilidade política atual, né? Então você tem vários episódios do executivo entrando em choque com outros poderes, principalmente com o judiciário, e isso não traz qualquer coisa menos estabilidade, né? Gera muita incerteza, gera tensão, e isso não é benéfico para os mercados, né? O investidor fica mais nervoso, principalmente o investidor internacional, né? O investidor estrangeiro, dá um nervosismo aumentado aí de ver essa situação de instabilidade. Além disso, a gente tem aqui nesse último ponto, né, as incertezas quanto ao que vai acontecer ano que vem, né, qual é o cenário para inflação, para eleições presidenciais,
o que vai se definindo aí de disputa presidencial, né? Se Bolsonaro, quem vai ser o adversário principal do Bolsonaro, tudo indica que Lula, se vai ter um terceiro nome forte, aí isso tudo também gera muita incerteza. Alguns também citaram uma desaceleração econômica que está em curso, a gente ainda não está vendo muito efeito, e aí principalmente o verde, né, que é a Verde Asset, que é a asset do Stuhlberger, citando na sua carta mensal um certo pessimismo aí diante de uma possível desaceleração econômica, dentre muitas causas, a inflação, que está tirando o poder de compra das pessoas. Então, naturalmente, vai se consumindo menos e isso tem um impacto na atividade econômica de forma geral. Esse é o quadro, né? Cenário global, cenário local. Quais que são as posições de algumas gestoras? Eu li várias cartas, mas eu trouxe 3 gestoras aqui: Verde Asset, Azequest e Quantitas. Então vamos lá, vamos começar aqui pela Quantitas, que tem o fundo multimercado principal deles é o Maiorca. Qual que é a temática deles para essa carta, né? Eles enxergam um momento de tempestade perfeita global que vai impactar no Brasil. Então, vários fatores, vários problemas se alinhando aí, né? E podendo gerar uma combinação bem explosiva que vai impactar na atividade econômica brasileira. Por isso, qual que é a estratégia do fundo atualmente? Eles têm um posicionamento um pouco mais reduzido agora em ações, né? Chega a 16% da carteira desse fundo. O fundo pode ter mais do que isso, né? Mas por enquanto, essa preocupação. Quanto ao mercado de juros, né? O fundo acredita que a curva já está bem precificada, então eles não enxergam muitas oportunidades no momento atual, né? Então, o fundo até cita na sua carta aqui que eles gastaram alguma parte ali do PL do fundo para compra de opções de juros para tentar se proteger se caso tivesse uma eventual interrupção do ciclo de alta da Selic, embora eles não achem que isso é muito provável. Mas fica esse destaque aqui do fundo tentando se proteger. Isso significa que eles estão enxergando instabilidade, né? A posição comprada em juros dos Estados Unidos, então os gestores estão entendendo que o juro deve continuar subindo, né? Principalmente a aposta em juros de 10 anos, então eles acreditam numa alta, até porque a inflação está pressionando lá. Então, posição comprada em juros americanos. E aí, em câmbio, aposta de real contra peso mexicano e contra a moeda da África do Sul, o rand sul-africano. Aqui, então, é um resumo aí da carta da Quantitas para referente ao mês de setembro, né? Carta publicada agora no comecinho de outubro. Agora, vamos falar do mito, né, do Stuhlberger, da Verde Asset. Todo mundo gosta de ouvir o posicionamento do Stuhlberger. Então, na carta ali, um pessimismo marcante ali naquilo que a gestora escreveu para esse mês de outubro, né? Cenário inóspito é o que eles enxergam, tanto para economia global, mas principalmente para a economia brasileira. Então, o fundo tem um posicionamento apostando na alta de juros nos Estados Unidos e Europa. Você vê o mesmo posicionamento do Quantitas, né? Do fundo da Quantitas, mas sem exagero na dose, pensando em 2022. Ou seja, o Stuhlberger está de olho, a equipe dele lá está de olho na alta de juros, mas o posicionamento ainda é moderado, tentando enxergar o que vai acontecer ano que vem, que segundo eles ainda não está muito claro. Aumento gradativo de posições no mercado de juros do Brasil, aí você vê um pouco de diferença com relação ao posicionamento do gestor da Quantitas, né, que enxerga que não tem oportunidades, já o fundo da Verde está enxergando alguma coisa, né, e aumentando a posição no mercado de juros local. E quanto ao mercado de ações, isso aqui tem muito a ver com aquilo que o Garran falou na parte dele aqui, olha só. A equipe lá do Stuhlberger acredita que uma série de boas empresas estão negociando a valores bastante interessantes. Então, embora o mercado de ações brasileiro esteja sofrendo um pouco atualmente, é possível encontrar boas empresas, né? Então, Garran falou isso no call dele, que você consegue procurar empresas que estão com preço atrativo, que estão desempenhando
bem e que tem perspectiva de crescimento, mas é preciso procurar. Isso não é um sentimento geral do mercado, você precisa procurar as melhores ações, né? Então, daí a importância, por exemplo, de uma boa consultoria, de uma boa assessoria, né? Então, ou você conta com uma boa assessoria para o mercado de ações, e isso você encontra com a gente, né? iplan.com.br faz lá o seu suitability, lá o seu perfil de investidor, e você vai ter recomendações de ações para você, justamente com essa filosofia. Não está tudo uma maravilha, não é um mar de rosas, mas você encontra boas empresas. Dá para fazer isso também investindo em bons fundos de ações e fundos multimercados. E aí os gestores também escolhem para você as ações que eles enxergam que tem um bom potencial. E na iPlan você também vai contar com recomendações dos melhores fundos para você investir, né? Procurando aí os melhores gestores, quem está com uma visão mais precisa da realidade e encontrando as melhores oportunidades. E, por último, a posição aí da Quest, né, da AZ Quest, o call deles é um call de incertezas e sobreposição de choques, né, parecido com Tempestade Perfeita, que o pessoal da Quantita citou na carta dele. Então você vê que o mar tá revolto mesmo, né, não tá um cenário muito tranquilo. Eles enxergam um cenário relativamente construtivo para a Bolsa brasileira, né? Então eles enxergam um viés favorável para o futuro, mas a posição ainda está reduzida. Eles não fincaram o pé na aposta ainda por causa das incertezas. Vai muito ao encontro do que a Verde Asset disse, né? Você encontra boas oportunidades, mas é preciso cautela. Eles acreditam que o atual regime fiscal não vai ser alterado e que a inflação vai ser devidamente combatida. Então aqui o pessoal da Quest um pouco mais otimista com o combate à inflação conduzido aí pelo Banco Central. Posição tática em juros nominais, né, em LTN e NTNF. Então, isso significa que eles não estão com uma posição de viés, assim, eles estão procurando oportunidades de momento para tentar lucrar com o momento de alta dos juros, né? Mas não é uma aposta de longo prazo, então uma posição mais tática. E a aposta mais de longo prazo é a posição comprada em inflação, né, em NTNB longa, então, títulos lá com vencimento em 2055 principalmente, e alguma estratégia no mercado de commodities. Não sei se o pessoal que acompanha a gente aí lembra, mas no call passado eu falei sobre alta de preços de commodities, inclusive um fundo que tem se beneficiado muito disso. Dá uma olhada lá, se você tiver curiosidade de conhecer esse fundo, está no call da segunda-feira da semana passada. Então, eles têm alguma estratégia, o fundo deles, né, que é o AZQuest Multi, tem outros, mas esse é um dos principais, alguma estratégia aqui no mercado de commodities para ganhar com a alta, com o ciclo de alta das commodities. Então, basicamente é isso aí, né? A posição dos principais gestores. A gente vê que o cenário é mesmo de incerteza, mas ainda assim na incerteza a gente pode encontrar boas oportunidades. Tudo isso depende de você estudar o mercado, conhecer as boas opções, conhecer os bons gestores de fundos, conhecer as melhores ações, e para isso a gente está aqui para justamente oferecer para o pessoal que está assistindo essa assessoria, esse acompanhamento, para encontrar boas oportunidades no meio do caos. É possível sim, é possível investir bem, é só procurar direito, tá bom? Agradeço aí, bom finzinho de semana, né? Falta pouquinho aí para a semana acabar e a gente se fala na segunda que vem. Valeu, Amanda. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Eduardo. Obrigada.